E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer essa aulinha aqui de filosofia porque pela central de mídias, né, tem aparecido muita aula de história, mas de filosofia bem pouco. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o filósofo Aristóteles, tá? E aí nós vamos ver como que Aristóteles ele fala a questão da justiça, né? Nós vivemos numa época em que, pensando assim na justiça do nosso país, fica tão a desejar, né? Mas nós vamos ver como esse filósofo que viveu lá no século IV antes de Cristo, como que ele pensou a essa questão aí da justiça, né? Então, ela tem um papel muito importante na teoria desse filósofo, tá? E segundo ele, a justiça ela deveria ser seguida assim como uma justa medida. O que é uma justa medida? Né? É aquilo que deveria estar assim alinhado, né? Certinho, né? Não, nem muito para cima e nem muito para baixo, né? Elas deveriam estar como uma balança alinhada. Né? E essa justa medida para ele é como se fosse um ponto médio entre o excesso e a falta. Ou seja, sabe quando a pessoa não pode ser nem 8 nem 80, né? Ela não pode ser nem muito calma e nem muito explosiva, tá? Essa era a visão do filósofo Aristóteles. E por que isso daí, né? Porque se nós não tivermos essa ponderância, né, dessa justa medida, o que pode acontecer? Nós podemos errar pelo excesso ou pela falta. Né? Então a gente pode errar por fazer demais uma coisa e pode também errar por deixar de fazer esta coisa, né? Aquilo que exige algo de nós. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso, esse tema é sobre a justiça, tá? E ele pondera muito essa questão de nós sabermos nos balancear naquilo que está certo, naquilo que está errado, né? Não pode ultrapassar e nem ficar a desejar, tá? Isso é uma questão assim muito reflexiva, né? Na filosofia. E isso daí, como que a gente pode usar essa questão? Através da racionalidade. Nós somos seres racionais, né? Seres humanos, uma espécie aí que consegue raciocinar, e isto é muito importante. Então, quando ele fala sobre uma justa medida ou um meio justo, ele está falando de um equilíbrio, né? Que nós temos que ter este equilíbrio, né? Para nós nos encontrarmos. Por quê? Porque se você não tiver um equilíbrio, né? Quem vai ter por você? Então, essa questão da justiça, ela tem que começar primeiramente comigo, né? Eu não posso esperar nada do outro se primeiro eu não fizer por mim, tá? E aí, ele fala que esse equilíbrio é essa relação da nossa razão, né? Nós usamos a nossa racionalidade neste equilíbrio e aí a gente consegue entender como que fica essa questão lá do excesso ou da falta, né? E aí ele usa 3 tipos de justiça. Ele usa a justiça distributiva, né? O que é essa justiça distributiva? É você dividir tudo igual para todos, né? O que é a comutativa? A comutativa, eu na cola aqui. A comutativa, ela é responsável pela troca de bens. Imagine só, você me oferece uma caneta, né? Porque você tem uma sobrando, você pode dispor dela. E eu tenho uma lapiseira, então eu posso fazer essa troca com você, né? E isso daí, olha, se a sua necessidade é a lapiseira, a minha pode ser a caneta. Isso é o que? É a justiça comutativa, é essa troca, né?
sem ninguém sair perdendo. E a corretiva, né? A corretiva como seria? A corretiva está ligada ao equilíbrio, né? Daquilo que é cometido. Então, vamos supor, você precisa, eu nem peguei material direito aqui, olha, a corretiva, né? Eu tenho aqui uma caneta e uma lapiseira, e você tem o mouse. Onde que está o valor maior? Será quem é que vai entrar no prejuízo aqui? Né? Então, a corretiva é aquela onde você consegue fazer uma correção, né? Alguém vai entrar no prejuízo aqui, ou é quem está com o mouse ou quem está com esses dois objetos. Esta é a justiça corretiva, né? E isto acontece muito na vida da gente, tá? Então, para o filósofo Aristóteles, ser justo é tratar tudo por igual. Então, quando eu falei lá na comutativa, né? A gente a gente fazer essa troca, por quê? Porque ninguém entraria em prejuízo. Então, sem excesso e nem falta, o que acontece? A gente consegue ter um equilíbrio, né? E esta é a questão do filósofo Aristóteles, né? O equilíbrio. Quando a gente fala em justiça, né, um símbolo da justiça é aquela mulher com os olhos vendados, não sei se vocês já viram, tem umas estátuas aí no mundo jurídico, né? E ela fica com os olhos vedados e nua, porque lembra a questão da justiça, né? Ela nua, justo, sem nada a esconder. E em uma das mãos ela segura uma balança e na outra ela segura uma espada e é representada pela deusa Têmis, né? E esses olhos dela que ficam vedados, para que isso daí? Para ela mostrar a igualdade das leis, né? E ela mostra o quê? Que a balança, ela representa um equilíbrio, né? A balança, se ela estiver muito pesada, um dos lados vai sofrer. Então a balança mostra o quê? O equilíbrio, né? E a espada, ela simboliza a força da justiça diante dos conflitos, né? Então quando a gente vê aí as guerras, assim no passado, quando eles conseguiam algo através das lutas, né? Das guerras, essa luta que eles faziam era por meio da espada, né? Então a espada, ela significa o quê? Ela é a força da justiça diante de conflitos, que a gente vê aí por várias gerações nós vimos, né? Então, são ideias que trazem valores racionais de equilíbrio, né? Essa ideia aí de justiça, ela traz equilíbrio, de exatidão, né, da justiça, das pessoas que estão envolvidas e sempre com a ideia de pesar as consequências, né, daquilo que você fez. Então, todo ato ele vai ter um reflexo, né? Então, toda ação tem uma reação, né? E onde que entra a justiça? Ela vem para ver como que foi feito isto, né? E como que vai ser o desmembrar da situação, tá? O termo justiça, vale lembrar que ele não é só apenas, não cabe apenas à filosofia, né? Ele também é muito usado, e também não somente aos filósofos, mas também ele é usado pelos advogados, né? Pelos juízes, e ele deve ser um conceito que organiza também as práticas políticas. Apesar de nós vivermos num país onde a política, né, o conceito política, a gente fala entre aspas, né? Mas eu sempre digo que o problema não é a política, porque a política em si, se você for ver, as leis são boas. O problema são os políticos que distorcem as leis, né? Então, o problema aí é quando a gente vê a questão da justiça, a justiça ela é boa, né? As leis são boas. O problema são as pessoas que manipulam essas leis, né? E acabam indo por caminhos errôneos. Aí é a questão do problema, né? E nós sabemos que apesar
da questão aí da justiça, né, nas práticas políticas, deveria ser assim aceita, mas nós sabemos que na verdade isso nem sempre acontece, né? E aí nós, de algum modo, nós buscamos as decisões da justiça, né, nas decisões sociais, né? Então, muitas vezes a justiça a gente vê não só nesses segmentos, como a gente vê também nas práticas familiares, né? Nas amizades, no trabalho, em vários conceitos, tá? Então, eu quis falar um pouquinho para vocês sobre esse filósofo, o Aristóteles, como que ele pensa essa questão da justiça. Então, olha que interessante, no século IV a.C., já havia essa preocupação com a questão da justiça, essa igualdade para todos, né? Então, é quando Aristóteles ele fala dessa justa medida, deste equilíbrio que nós temos que ter, ok? Então, eu vou parar o vídeo, senão vai ficar muito extenso aí para vocês, e eu vou junto colocar uma atividade para vocês fazerem, tá? Lembrando que as atividades de filosofia eu vou sempre colocar nas segunda-feiras, porque eu preciso ver o que a central de mídias qual vai ser a programação, aquilo que eles vão disponibilizar para eu poder fazer, montar a aula em cima disso, tá? Então, por enquanto, é somente isto, tá bom? Espero que vocês estejam bem, procurem fazer as atividades, postar aí no Classroom, tá bom? Pra gente, de alguma forma, né, poder concluir aí o nosso ano letivo, ok? Beijos, saudades de vocês. Viram que eu tô até usando óculos agora? Vocês me conheceram sem óculos, mas precisei aí aderir ao óculos porque é tanta aula online, né? Então, ó, beijos aí para os alunos do segundo ano. Eu sei que são alunos muito bons, salas aí super presentes, né? Os professores têm elogiado, tá? E continuem assim, façam a parte de vocês, porque ó, lembre-se, o conhecimento é teu, ninguém tira de você, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, porque vocês são muito importantes. Beijos e até a próxima aula.